Meus caros irmãos e irmãs, a paz que vem de Jesus inunde os nossos corações pela fiel intercessão de Maria. A minha saudação fraterna de paz e bem. Hoje eu quero trazer na comunhão e unidade um tema bastante polêmico, difícil de se falar e que exige muita caridade, muita prudência. Vocês devem estar pensando que é alguma coisa assim surreal, né? Muitas pessoas me dizem que recebem sites, vídeos, conferências, clipes de evangélicos, até bem mais do que na quantidade desses programas católicos. E nesses vídeos, nessas pregações, nesses shows, estes artistas gospel começam muito bem e do meio para o fim começam a atacar a Igreja Católica, a Virgem Maria, os santos, os anjos, o Papa. E aí as pessoas me perguntam se é certo receber esses vídeos e escutá-los, receber esses áudios e escutá-los. Meus irmãos, a verdade não pode ser duas. A verdade é uma só. Que o diga o direito, que o diga a filosofia. Jesus não pode estar plenamente na Igreja Católica e plenamente na Igreja Evangélica. Vocês entendem? Se Jesus está na Eucaristia, como Jesus não está na Igreja Evangélica de forma sacramental? Porque a Santa Ceia não é um sacrifício incruento, mas é uma celebração de comunhão entre os protestantes. Um cristão católico, ele tem uma possibilidade imensa de programas, de audiovisuais, de sonoros. Um cristão católico, ele tem a mídia cristã católica em alto grau e em espaços bastante acessíveis. Nós temos uma infinidade de cantores católicos e bandas católicas, pregadores católicos, padres com programas, frades com programas, freiras com programas. Então, assim, entre aspas, né? Nós não precisamos de programas evangélicos. Eu digo entre aspas para não ofender aos nossos irmãos evangélicos. Nós temos conhecimento que o Cristo pregado pelo povo evangélico é o Cristo de Martinho Lutero e de João Calvino. Não é o nosso, que o nosso está sacramentado na Eucaristia. Existe uma boa quantidade de católicos que dizem: o nosso Deus é o mesmo. Não é não. Chame um evangélico da sua família ou amigo, leve a uma igreja onde o Santíssimo está exposto e pergunte se ele se dobra diante da hóstia. Ele vai dizer que aquilo é uma idolatria criada pela Igreja Católica. Ele vai dizer que Jesus não está ali em corpo e sangue, alma e divindade. Então, meus irmãos, o nosso Deus não é o mesmo. Ir para uma igreja evangélica é uma coisa inconcebível para o cristão católico, porque o pastor vai ser avisado que você vai. Então, naquele dia, o pastor, a pastora, o ministro, a ministra, vai mudar totalmente o culto que ele preparou, porque o alvo é você. Nós temos que capturar essa ovelhinha, né? Os lobos. Nós temos que pegar essa ovelhinha e trazer para a nossa seita, para o nosso rebanho. Receber revistinha, folhetinhos, que já são a expressão do mal e trazem passagens bíblicas para iludir. O que nós temos com os nossos irmãos evangélicos é um respeito ecumênico, porque no Brasil não se pratica o ecumenismo. No Brasil não há ecumenismo. Existem experiências ecumênicas. O Brasil está longe de ser um país ecumênico. Porque no Brasil, como é o ecumenismo que os bispos e os padres fazem? Vamos fazer um encontro, mas nós não vamos rezar a Ave Maria. Então começa que os padres e os bispos são os primeiros a negarem a fé. Você entende? Então, é bom ter os pés bem na realidade. Quando eu vejo um católico, um pé aqui, um pé lá, eu já sei que ele vai acabar indo para lá definitivamente. Então, se você é cristão católico, você tem muito que estudar na Igreja Católica. Você tem muito que ter atenção à sua igreja. O cardeal Martini dizia que os 4 desafios da Igreja Católica, escute bem o que o cardeal Martini diz, é a ignorância catequética, bíblica, litúrgica e doutrinal dos fiéis.
A catequese é a porta de entrada para entender a Sagrada Escritura, a liturgia, a doutrina. Uma catequese mal feita e, portanto, mal direcionada, também cria um católico mal direcionado, indiferente, desorientado. O desconhecimento da Sagrada Escritura faz você cair na armadilha dos evangélicos, que vão tentar lhe convencer do que não está no texto bíblico. Eles falam de um contexto, mas não está no texto. O contexto só existe porque está ao redor do texto. Então você não pode tirar do texto e virar um contexto e virar um pretexto, que é o que os evangélicos fazem. Nenhum evangélico resiste a um diálogo com o exegeta. Eles fogem, porque eles fazem o livre exame da Bíblia, como quis Martinho Lutero, João Calvino e Ellen G. White. A ignorância litúrgica, você não entender os sacramentos, a Santa Missa, os rituais de cada festa, como Páscoa e Natal, entender Advento e Quaresma, o sacerdócio ministerial dos padres, a vida religiosa, não entender o sentido da devoção dos santos, dos sacramentais, do texto, do escapulário, da água benta, aquela ignorância litúrgica de não saber se portar na missa. Eu já contei para vocês que eu estive numa paróquia e o sacerdote disse: "O Senhor esteja convosco", e a mulher do meu lado disse: "Ele está com medo de nós." Respondeu: "Ele está com medo de nós." Isso é uma ignorância catequética, bíblica, litúrgica. E por fim, o cardeal Martinho diz que a ignorância doutrinal. Nós devemos ter o básico do conhecimento da doutrina sobre Cristo, Maria, os santos, José, os anjos, arcanjos, tronos, dominações, potestades. O mínimo do mínimo do básico: quem é o Papa, quem são os cardeais, quem são os bispos, quem são os sacerdotes, monsenhores, diáconos, né? Diácono permanente, seminarista, religioso, religiosa, monge, monja, leigo, leigo consagrado, leiga consagrada, anacoreta, né? Eremitas urbanos, o que é uma diaconia, o que é uma diocese, uma arquidiocese, por que um bispo passa a cardeal. Nós temos que saber dessas coisas, o básico do básico do básico dessas coisas. Às vezes a pessoa vai saudar o arcebispo, beija a mão do arcebispo, né? Não é a mão, é o anel episcopal. Deve beijar o anel episcopal. Às vezes a senhora até embatonzadas, né? Beija a mão do senhor arcebispo. Não é a mão, é o anel episcopal. Não é verdade? Não sabe apresentar uma religiosa, uma freira. Até porque hoje grande parte das irmãs não querem ser apresentadas como religiosas, né? Elas se dizem mulheres consagradas, mas não usam hábito, não gostam de ser tratadas como religiosas, não usam nenhum objeto externo que signifique que elas são até cristãs. Muitos padres não querem ser chamados de padres em público. E a gente respeita por quê? Ruim com eles, pior sem eles, né? É a situação da igreja atual. Mas você precisa saber quem é um sacerdote. Ele não é um homem qualquer. Não, enquanto a questão humana sim, mas no plano espiritual, sobrenatural, o sacerdote é um outro Cristo. A gente não pode dizer e fazer com o sacerdote o que a gente quer, não. Ele é um ministro do altar. Eu sou um leigo consagrado. Eu não posso fazer o que um religioso pode fazer, um sacerdote pode fazer. Na igreja existem limites eclesiásticos, né, para as funções religiosas. Mas a gente tem que saber o básico do básico do básico. E às vezes o cristão católico não sabe o básico do básico do básico. Então, respondendo a essas perguntas das pessoas no meu particular, é bom receber essas mensagens? Nem escute, apague. O que eles querem é influenciar você. O que eles querem é mexer com a sua cabeça. Se você não tem informação, você vira um deles. E continua o erro de Lutero, o erro de João Calvino, perpetua a desunidade criada. Olha o pecado de Martinho Lutero aí. Centenas e centenas de seitas. Aqui mesmo, em Calcaia, eles não tiveram mais o que inventar, criaram uma igreja chamada Quintal de Fogo, irmãos. Já estão brincando. Ali tem outra brincadeira, Bola de Neve. Agora tem a Igreja Internacional da Graça, tem a Igreja Nacional do Senhor Jesus, a Igreja Internacional de Cristo. Já estão brincando com o nome de Jesus, porque não tem mais como criar nome de igreja.
Então, cuidado com evangélicos. Eles têm uma intenção, trazer você para a seita deles. Respeite, trate bem, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, mas não aceite um folheto daqueles impregnado de satanismo. Satanás nunca vem com uma mentira, ele vem com a verdade distorcida. Aí você começa a pegar o livreto, lá no final, do meio para o fim, lá vem contra Maria, contra o Papa, contra a igreja. Eles são terríveis, maquiavélicos, né? Maquiavélicos. Então, fica aí a orientação. Você é católico? Vá pegar folhetos na arquidiocese, vá pegar folhetos nas entradas das igrejas católicas, compre livretos nas paulinas, compre livros na Paulo, nas editoras católicas, fiéis ao Papa, porque tem livraria aqui em Fortaleza infiel ao Papa, viu? Tem livraria aqui em Fortaleza que não está em unidade com o Papa. Cuidado. Está cheio de santo, está cheio de livrinho, cheio de rosário, mas eles e elas trabalham contra o Papa Francisco. Então, é uma seita, né? Está aqui fora. Então, não perca seu tempo, não faça estudos com testemunho de Jeová, com adventistas. Não perca seu tempo com a Assembleia de Deus, tudo seita, fundada por homens. Você tem tanta coisa para estudar no catolicismo, meu irmão. Perder tempo com a igreja que Jesus não fundou, tenha paciência. Você demora que a missa está durando mais de 1 hora e você vai para um culto desse que não diz nada. Que a pregação todinha é sobre Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Esther, Ruth, Noemi, Lídia, Sara, Davi, Salomão. Já notou que nos cultos evangélicos o nome que menos aparece é o de Jesus? Você já notou que no culto evangélico a passagem escolhida do Antigo Testamento dificilmente é do Novo, uma carta de Paulo, de Pedro, de Tiago, um evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. São passagens do Antigo Testamento, 90% das pregações, não é? Tem um pastorzinho aí que é alegre, né? que é tipo humorista. Ele estava essa semana dizendo que foi chamado para uma missa e teve a coragem de falar que Maria é uma mulher qualquer. Bem feito para o sacerdote que chamou. Bem feito. Ele foi fazer lá o papel que o diabo preparou que ele fizesse. Levanta-te contra a mulher. Tu és meu servo. Eu te marquei para mim. Então vai lá nessa missa. E o bobo do sacerdote chamou o pastorzinho engraçado. É um pastorzinho bem xerido que passa na internet. Pois ele estava lá falando, eu tive a coragem, Maria é uma mulher qualquer. Maria é uma mulher igual a minha mãe, a minha tia. Bem feito para o sacerdote imprudente. Da onde que um sacerdote pode chamar um pastor evangélico, fazer homilia, meus irmãos, no santo sacrifício da missa? Você acha comum? Você já está sendo mais católico. Você já está quase do outro lado. Meu irmão, ecumenismo, minha irmã, é outra coisa. Não é isso que você pensa, não. Ecumenismo significa lutarmos para que haja um só rebanho e um só pastor. Você entende? Ecumenismo não é deixar o outro no pecado. Ecumenismo não é ter a missa da pipoca em homenagem ao candomblé na Bahia. Meu Deus, eu fui e vi aquilo. Sacerdote, depois entrou a mãe de santo, banhando as pessoas com pipoca. E eu tive a coragem de dar um empurrão grande nela. Ela ficou olhando para mim trêmula. Eu dei um empurrão grande. Sai daqui, Satanás. Banho de pipoca dentro da missa. Então, é aquela história. Se é para ser católico, sejamos católicos apostólicos romanos. Ser católico um bandista do candomblé, espírito evangélico, então segue teu caminho. Mas dentro da igreja tu não tem espaço. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida da igreja católica. Respeito, digamos assim, constitucional à religião dos outros. Mas respeito teológico não existe, viu? Você não pode abençoar doutrinas que não são verídicas. Não entre nessa, não. Você tem sobrinha evangélica, irmã evangélica, pai e mãe, primo, deixa eles seguirem o caminho deles para o inferno. Procura o caminho do céu. Jesus não pode receber no céu quem trabalhou contra a mãe dele na terra e contra a presença real dele na Eucaristia. Jesus não é bobo. Ele conhece suas ovelhas. Ele diz, eu sou o pastor e conheço minhas ovelhas me conhecem.
Agora você diz, eu sou ecumênico. Não, você é uma pessoa que já está quase deixando a Igreja Católica. Falta mais nada. Ecumênico é você querer que haja um só rebanho e um só pastor, e não divisões. Eu estou falando nessa condição porque ultimamente os evangélicos têm usado a Covid para enganar muitos católicos e muita gente já passou para o outro lado. Jesus avisou tanto, né? Nos últimos tempos virão falsos profetas no meu nome e enganarão a muitos. Ele diz, está lá. Nos últimos tempos virão falsos profetas em meu nome e enganarão a muitos. Há bem pouco tempo eu fui chamado para um programa evangélico na TV Diário de uma moça que é esposa de um radialista e a filha trabalha como jornalista nesse Jornal do Meio-Dia. E quando eu cheguei lá, estavam dois cantores de banda de forró, uma cantora de banda de forró, muito famosa, e eu. Eles eram evangélicos e eu católico. Nós íamos dar uma entrevista. E os cantores entraram e eu fiquei numa sala. E esperei. E daqui a pouco veio uma moça, essa filha desse comunicador e dessa comunicadora, dizer que eles não tinham programado o meu nome e só tinha sido feito o convite. E eu não podia participar da entrevista ao vivo. Eu falei, olha, tudo bem, mas vocês deveriam ter me dito isso porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito ocupada. Não nos desculpe, foi um erro da produção do programa, mas não foi não. Sabe por quê? Disseram lá dentro que eu, irmão Emanuel, não abria 1 centímetro para evangélico. Aí a dona do programa, manipuladora, já me tirou do foco. Então eu não participei do programa e saí de lá muito feliz, porque eu teria dito umas verdades a nível nacional, porque é isso que o católico tem que fazer, defender a sua fé. Então me despedi da moça educadamente e eu disse para ela, com Deus não se brinca, mocinha, você lê o evangelho de cabeça para baixo. Que Deus nos abençoe e nos ensina a ser católicos verdadeiros e não vacilantes, e não pessoas que contrariam a religião. Ecumenismo, eu digo, é querer um só rebanho e um só pastor. Isso é ecumenismo. Um abraço às orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.